Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Maurício Fronzaglia, que é professor de Ciência Política do Mackenzie e da Escola de Economia da FGV. Vamos falar de campanhas, de pesquisas eleitorais, enfim, das eleições aí que estão se aproximando. Maurício, boa noite. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando das pesquisas, fazer um balanço geral, porque nós tivemos as últimas pesquisas eleitorais mostrando a mesma tendência aqui de São Paulo. Uma coisa que chamou a atenção foi o avanço rápido de Pablo Marçal, uma queda do atual prefeito Ricardo Nunes. Boulos subiu, mas subiu pouco. Houve empate técnico deles em vários. A Tabata subiu também, mas ela não tem tanta força assim. Ela foi da Quest, por exemplo, de 5% para 8%. Eu queria saber como é que você avalia esse avanço forte de Pablo Marçal. Tem a ver com os debates, tem a ver com a postura dele em redes sociais. Como é que se pode avaliar essa rapidez assim? Eu diria que, em primeiro lugar, tem a ver com a postura dele nas redes sociais, que ele é muito ativo há muito tempo nas redes sociais, e isso fez com que ele acabasse se identificando com boa parte dos eleitores bolsonaristas, dos eleitores de Bolsonaro, né? A última eleição presidencial ela foi muito apertada, então o presidente Bolsonaro o ex-presidente Bolsonaro, ele tem uma força política na sua... Ele tem uma força política nos seus seguidores, digamos assim, e boa parte desses seguidores se identifica muito mais com o Pablo Marçal do que com o Ricardo Nunes. Inclusive, o Pablo Marçal, numa entrevista esses dias, chamou o prefeito Nunes de esquerdista, abortista. Já chegou a chamar de comunista até. Comunista, isso. Agora, o presidente Bolsonaro indicou o vice na chapa de Ricardo Nunes. Ele tem tido uma participação pequena na campanha por enquanto e teve alguns embates com o Pablo Marçal. Embates já foram resolvidos essa semana. O senhor vê aí a possibilidade de nascimento de uma nova força de direita? E uma outra coisa que chama atenção é que na campanha, na base de coordenação da campanha de Pablo Marçal, tem vários ex-integrantes da base de campanha de João Dória. Então, teria uma força de direita maior, fica difícil a gente entender também o porquê dessa composição. É um jogo político não tão simples, né? Porque se a gente for lembrar, o prefeito Nunes era vice do Bruno Covas, né? E o Bruno Covas era vice do João Dória. Mas o Bruno Covas, ele nunca deu essa guinada à direita que o Dória fez o PSDB dar, né? Ele, inclusive, votou nulo na eleição de 2018, né? E ele teve uma eleição para prefeito aqui, disputando com o Boulos, muito civilizada. Então, a gente vê essa mudança de peças que vão da direita para a esquerda, que complicam um pouco até a cabeça do eleitor. Agora, o principal coordenador da campanha do Pablo Marçal trabalhou no governo do João Dória, né? E também um deles estava com o governador Tarcísio, que talvez seja hoje o principal apoiador mesmo de Ricardo Nunes, né? Talvez ele seja um apoiador mais efetivo do que o próprio presidente Bolsonaro para o prefeito Nunes. Inclusive no início da campanha hoje, né? Exatamente. Porque boa parte do eleitorado bolsonarista se identifica muito com o Pablo Marçal pela maneira que ele fala, pelo tom agressivo, pelo tom mais afirmativo, digamos assim, para não falar só agressivo, e pelas pautas que ele defende, né? Ele não tem programa de governo, ele não tem propostas factíveis, assim, mas ele tem um discurso que atrai muita gente. Ele tem um discurso que atrai muita gente. É uma pauta mais conservadora. Agora, se colocava muito como referência a questão do debate, além dos debates que já ocorreram. Agora, Boulos foi um dos mais atacados por ele no debate e Boulos não caiu. Ele conseguiu até subir em algumas pesquisas, ele teve pequeno avanço, mas ele conseguiu e se mantém, né, na liderança. E, curiosamente, Ricardo Nunes, quando se faz simulação de segundo turno, ele ganha dos demais.
ele então, ganha. como é que se explica isso? É impressionante. questão de rejeição? É questão de rejeição. Porque o Ricardo Nunes, assim, ele não é um político... Bom, ele é um político já tradicional, digamos assim, por ter sido vereador algumas vezes e agora vice-prefeito e prefeito. Mas ele não é uma figura polarizadora, digamos assim, né? Ele não desperta grandes paixões, ele passa uma imagem mais racional, digamos assim, né? E no meio de candidatos polarizados, né, talvez ele se torne uma opção interessante. Só que agora virou o desafio ele chegar no segundo turno. A questão é ele chegar no segundo turno, né? Se ele chega no segundo turno com o Boulos, as projeções é de que ele sairia vencedor, né? Agora, a questão é ultrapassar o Pablo Marçal, né? É convencer o eleitorado de direita, né, a votar nele. É convencer o eleitorado de direita que ele representaria de maneira fidedigna os valores que essa direita vê no Pablo Marçal, por exemplo. Agora, o fato de Pablo Marçal ter subido muito forte, com um tempo ainda relativamente longo para as eleições, quando se pensa em tempo de campanha, que a campanha em rádio e TV começou hoje, ele não vira um alvo muito forte dos demais candidatos e ele vem sofrendo acusações sérias. Não tanto em relação às propostas dele, mas aí a gente coloca, Tabata talvez tenha reagido com mais intensidade nas redes sociais contra ele, o desafiando, inclusive, nós vamos ter um debate no próximo domingo, ela foi a primeira que assumiu encarar uma disputa frente a frente com ele no debate, chamou ele para esse confronto, depois os demais candidatos também decidiram participar, então todos os 5 primeiros colocados vão estar no debate no próximo domingo, mas Tabata fez essas críticas que Nunes também faz, inclusive hoje na campanha ele recomendou que as pessoas procurassem Pablo Marçal PCPC nas redes sociais, né, que colocasse lá como busca, e isso aconteceu. Então ele vem sofrendo esses ataques, isso não tende a sensibilizar o eleitorado? A gente precisa esperar como vai ser a próxima pesquisa. Das 2 pesquisas Datafolha divulgadas, ele saiu de 15 para 19 ou 21, acho que foi de 15 para 19. Então, a partir dessa subida que ele começou a virar alvo, inclusive a campanha da Tabata foi muito mais agressiva com relação a ele nessa semana, começou nessa semana. Né, de vídeos que ela já soltou, no final de semana já estava, né? De vídeos que ela soltou nas redes sociais. E não só isso, e ações do partido dela contra ele na justiça, sim, tanto também, que também houve proibição dos perfis originais dele, ele foi para contas reserva, não é? Isso, ele teve que ir para contas reservas. Então, mas a Tabata, ela é assim, Hélio e o Ricardo Nunes são os que mais ganham atacando o Pablo Marçal. Na disputa de eleitorado. Na disputa de eleitorado. O Ricardo Nunes até mais, porque é um eleitorado de direita. Então, se ele comprova que o Marçal não representa honestamente a direita, vamos dizer assim, ele seria o candidato. E a Tabata, ela tem um espaço para crescer entre os jovens, né? Ela tem um espaço, mas ela tem um espaço que também foi reduzido reduzido pela campanha do Boulos, porque ela é uma candidata de centro-esquerda, né? Então, o eleitorado à esquerda, o eleitorado que se diz de esquerda, está com o Boulos, né? E ele está com essa porcentagem entre 19%, 21%, 22%, 23% já faz algum tempo. Não creio que vai subir muito mais do que isso, né? E que essa disputa vai ficar, que ela vai ficar entre esses 3 candidatos, né, para saber de onde, dos 3, quais serão os 2 que vão para o segundo turno. E tem o José Luiz
Da Atena, que está fazendo uma campanha pífia, assim, sem falta grande disposição propaganda. dele, né? Parece que falta uma disposição, parece que ele está sendo empurrado a ser candidato. Ele tem ido mal nas entrevistas, ele tem ido mal nas sabatinas, ele foi mal no debate. Ele chegou a reconhecer isso. Ele acha que a performance dele, porque inicialmente, quando ele confirmou a candidatura dele, ele teve um avanço importante nas primeiras pesquisas, né? Ele teve sim. Ele é um dos que perde também com o Pablo Marçal. Uma boa parte do eleitorado do Pablo Marçal votaria no Datena. Agora, Pablo Marçal ele tem um discurso muito antipolítica no final das contas. Mesmo que ele fale do ex-presidente Bolsonaro, que ele busque pautas de direita, ele tem muito discurso assim meio de desprezo para os políticos de um modo geral. Não é? Embora ele tenha alianças e tal, se busca, ele está com um partido muito pequeno, que inclusive é um ponto de vulnerabilidade dele por todo o histórico desse partido pequeno e por não ter horário de rádio e TV. Agora, parece que o eleitorado ainda gosta desse antipolítico, mesmo que tenha umas pautas de direita. E aí eu queria lembrar que São Paulo há uma resistência maior na capital. A capital teria uma tendência mais de centro-esquerda, não é? Ou mudou isso? Dos últimos prefeitos do século XX, a gente teve o Jânio Quadros, que era de direita, depois a Luísa Erundina, de esquerda, o Maluf de direita, o Pita de direita, depois a Marta de esquerda. Então, tem um certo pêndulo, né? João Dória, depois Bruno Covas. João Dória, depois Bruno Covas, teve o Fernando Haddad no meio disso tudo. Agora, essa figura antissistema, o antipolítico que o Pablo Marçal encarna, não é uma coisa nova na política. Ela é uma coisa, por exemplo, foi utilizada pelo próprio presidente Donald Trump, pelo ex-presidente. Ele se colocou como alguém que é de fora da política, de fora do sistema e que não traria os vícios de quem está dentro do sistema. Tá? Aqui no Brasil a gente tem vários casos. Lembrar casos nacionais, tem o presidente Jânio Quadros, que se colocava como fora da política. Mas num outro contexto, né? Era um outro contexto, sim. A própria eleição do Collor, o discurso do Collor era antissistema. Né? Eu acho que depende muito do marketing pessoal. A gente já tem que encerrar, professor. Eu agradeço muito a sua presença, Maurício Fronzaglia, que é professor de Ciência Política do Mackenzie e da Escola de Economia da FGV. Mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. E domingo, no debate às 18 horas, nós vamos ter um lance importantíssimo aí para a política de São Paulo. Contamos com a audiência de todos. Laerte, Luciana.